Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Chegamos à quarta aula do curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, no qual estamos estudando o livro de Apocalipse. E o tema da aula de hoje será a visão dos 7 selos de Apocalipse. Para nós iniciarmos esse estudo, eu te convido, onde você está, para que nós possamos juntos fazermos uma oração. Feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, iremos agora estudar a Tua Palavra. E para isso, Senhor, precisamos do auxílio do Espírito Santo. Te pedimos Tuas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5. Chegamos ao capítulo 5 do estudo bíblico sobre este livro maravilhoso que é o livro da esperança. Capítulo 5, versículo do 1 ao 5 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos ficar por aqui. O que nós percebemos nesta visão de João lá na ilha de Patmos foi o seguinte: naquele momento ele vê um livro. Naquela época o livro era um rolo, uma espécie de rolo no qual ali tinha toda a sua escritura. E o interessante, gente, é que quando ele vê este rolo que está ali escrito, tudo o que ele queria saber, ele começa a chorar. O profeta chora porque não tem ninguém que consiga abrir aquele livro. Aquele livro, ninguém no céu nem na terra podia abrir aquele livro. Então ali, João começa a chorar. E quando João chora por tudo isso, a gente fica pensando, o que leva João a ter essa experiência? Ele a chorar porque ele não conseguia ver o que estava dentro daquele rolo, daquele livro. Gente, aqui nos mostra que um anjo consola João e informa o seguinte: quando chegamos no versículo 5, o anjo chega para João e diz para ele o seguinte: que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e ele irá abrir o livro e os selos. Com certeza, neste momento na sua casa você disse um amém, não é isso? Amém, glória a Deus por isso. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Senhor Jesus Cristo, ele estava apto para abrir aquele livro e ali revelar tudo o que estava escrito a João. Mas por que o livro só poderia ser aberto por Cristo? Porque somente Jesus Cristo poderia abrir aquele livro? Existem várias explicações, gente, para isso, certo? Porém, eu queria me deter somente a 2 explicações, no qual a maioria dos teólogos e os eruditos acreditam nessa interpretação, no qual nós iremos falar aqui na nossa aula. Primeiramente, nós percebemos nos estudos anteriores que o livro de Apocalipse está coligado com o Antigo Testamento, não é isso? Nós percebemos aí na aula passada, quando os profetas do Antigo Testamento falaram algo muito parecido com o que João escreveu aqui em Apocalipse. E para nós termos assim um entendimento sobre tudo isso, porque Jesus era o único que poderia abrir o livro, nós iremos agora para o profeta Jeremias. E Jeremias, ele traz uma referência muito grande a respeito de Apocalipse capítulo 5. Quando nós abrimos o livro de Jeremias, Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32.
E o versículo é o versículo 9 ao 15. Jeremias 32, do 9 ao 15. Esses versículos de Jeremias nos fala a respeito da compra de um campo em Anatote. Vamos ler, para que nós possamos ter uma compreensão. 32, versículo 9 ao 15 diz assim: Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-o com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Hananel, filho de meu tio. E perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda, perante eles dei a ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as no vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Gente, o interessante aqui sobre o livro de Jeremias é que Deus ele pede a Jeremias que compre um terreno ali em Anatote. E o interessante é que também que o povo ele ia ser escravo de Babilônia. E se o mesmo Jeremias ele tinha profetizado que o povo de Deus, eles passariam 70 anos cativo na Babilônia e depois retornaria. E esse cativeiro durante 70 anos, agora Deus chega para Jeremias e pede para que ele compre um terreno, que ele vai usufruir, o povo só vai usufruir depois de 70 anos. Vocês imaginem, quando nós começamos a pensar sobre isso, era uma atividade de alto risco. Qual a garantia de que o povo iria receber esse terreno depois de 70 anos? Então, gente, quando a gente começa a imaginar tudo isso, será que esse terreno ainda estaria disponível para quando o povo voltasse, o povo pudesse receber esse terreno? Mas o que nos chama a atenção é em relação ao documento, que Jeremias aqui ele relata bem direitinho. Ele fala sobre o documento que foi selado, porque naquela época o costume da lei era que toda a escritura fosse selada, certo? Então, o documento de propriedade teria que ser selado conforme mandava a lei, tá ok? Então, o interessante é que desse rolo que tinha aquele documento, ele era selada, mas a parte externa, a parte de fora, todas as pessoas podiam ler o que estava ali escrito. Era para utilidade pública. Já a parte interna, só quem poderia acessar era o proprietário. Só ele poderia romper o selo. Só o proprietário que poderia abrir o selo. Porque para ter acesso ao documento por dentro, para abrir este livro, depois de tirar o selo, somente o proprietário, gente. Agora nós estamos chegando bem perto, do que nós estávamos estudando em Apocalipse capítulo 5. Só Jesus, ele poderia tirar o selo e abrir aquele livro para ter acesso ao que estava internamente, tá ok? A parte interna, só Jesus poderia ter acesso. E agora o documento, só quem pode ter acesso, quem era? O proprietário. Gente, quando nós vamos para Pedro, que foi um capítulo que veio para que nós possamos ler agora, diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando falamos sobre propriedade, a nossa mente já vem diretamente este capítulo de Pedro, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora sim, bateu-se o martelo. Então, nós somos propriedade exclusiva do Criador. Se nós somos propriedade exclusiva do Criador, quando voltamos aqui para Apocalipse capítulo 5, ele fala que somente o proprietário pode ter acesso. Então, gente, nós somos essa propriedade.
todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único Salvador, agora nós pertencemos a Ele, nós pertencemos ao eterno Deus. Ou seja, todo aquele que aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador e consumador da nossa fé. Então, tudo isso nos mostra que nós somos propriedades exclusivas de Jesus Cristo. E somente Ele pode ter acesso a cada um de nós. Quando nós abrimos o coração e deixamos o Espírito Santo entrar nas nossas vidas. Assim Ele transforma o nosso ser e faz morada. E a partir desse momento nós buscamos cada dia, imitar o caráter de Cristo nas nossas vidas. E tornando o Senhor como nosso proprietário, tá ok? Vamos agora para a segunda versão, a segunda interpretação que os teólogos falam sobre esse livro que foi tirado o selo. Primeiramente aqui, esse livro que eles falam aponta para o livro da Aliança. E quando nós vamos para a Bíblia procurar o livro da Aliança, primeira referência, chegamos aqui no livro de Êxodo. Vamos aqui para o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, versículo 7, que diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Ou seja, o livro da aliança que nos mostra aqui, que muitos teólogos apontam para o livro de Apocalipse 5, era um livro que trouxe obediência àquele povo do passado, e assim também nos mostra que a obediência no presente. Assim como foi mostrado aqui em Êxodo, que o povo ele abraça aquele livro da aliança, para que assim, através dele, eles pudessem cada vez mais se aproximar do Senhor através de obediência. Se nós formos também para o quinto livro aqui da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 17 e o versículo 18. Capítulo 17, versículo 18, diz assim, vamos lá. Também, capítulo 17, versículo 18. Também quando se assentar no trono do teu reino, escreverás para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. Ou seja, naquela época, quando um rei ele era entronizado, quando ele assumia o trono, ele deveria pegar o livro da aliança e ali fazer uma cópia, para que ele próprio pudesse estudar esse livro da lei, para que ele assim viesse a ser alguém justo diante do povo. Então aqui nos mostra que todo rei, quando assumiu o trono, ele precisava fazer uma cópia desse livro e estudá-lo ele como prioridade. Nos confirma também quando nós vamos aqui para 2 Reis. 2 Reis capítulo 23, versículo 2 diz assim: O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que foram encontrados na casa do Senhor. Aqui foi na época do rei Josias, no qual o livro da aliança foi encontrado na casa do Senhor e ali foi colocado também como prioridade. Então, gente, quando nós começamos a observar esse relato, essa interpretação, também é algo assim muito forte, algo assim que nos leva a meditar em Apocalipse capítulo 5. E como foi dito também nas aulas passadas, vocês lembram que nós abrimos também outro livro do Antigo Testamento, que foi o livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel também ele traz muitas coisas que foram relatadas em Apocalipse. Vamos ver aqui Ezequiel, bem rapidinho, Ezequiel capítulo 2. O que é que diz aqui? Ezequiel capítulo 2. E o versículo é o versículo 9 e 10. Bem no início aqui de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Então aqui nos mostra que o profeta Ezequiel, ele também escreveu algo parecido com o que estava relatado em Apocalipse capítulo 5.
nessa mesma direção, para que nós possamos assim hoje termos uma compreensão verdadeira. Gente, os reis do passado, todos os reis, eles precisavam do livro. E eles precisavam desse livro para marcarem seu reinado. O reinado de cada rei era marcado por esse livro no qual eles estudavam para se tornar pessoas mais justas. Agora nós percebemos que o grande rei, o grande sumo sacerdote Jesus Cristo, ele não precisa de um livro. Ele não precisa do livro para lembrar deste evento, mas ele usa toda essa imagem, ele usa todo esse simbolismo como confirmação do seu reinado eterno. Então é assim que Jesus faz, é assim que Jesus age, no qual ele está entronizado no seu trono, assim intercedendo por cada um de nós, o nosso grande rei Jesus Cristo. Para nós encerrarmos, eu queria que você abrisse agora em Mateus capítulo 28. Mateus, primeiro evangelho, não é isso? Capítulo 28. Para nós encerrarmos com este versículo. Capítulo 28, versículo 18. Vamos lá. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então nós encerramos com esse versículo, no qual fala que toda autoridade foi entregue ao Filho de Deus. Toda autoridade aqui na terra e assim também no céu. Por isso, Jesus foi o único capaz de abrir esse selo, porque Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário foi feito com excelência, foi feito com sucesso. E quando Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, ele ganhou este direito. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele ganha o direito de abrir este livro, o único que pode abrir, e assim tornando proprietário de todos aqueles que se achegam a Jesus, daqueles que se achegam até o seu trono de graça. Porque, gente, não existe outro nome no qual importa que nós sejamos salvos. O único nome que tem poder para nos salvar é o nome de Jesus Cristo. Por isso, busque a Jesus, escolha a Jesus, faça de Jesus a prioridade em tua vida, porque o nosso grande rei um dia vai retornar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Que nós possamos nesse dia estar todos de mãos dadas, recebendo a Jesus, para que assim nós possamos morar com ele para toda a eternidade. Esse é o meu desejo, para que nós possamos todos estarmos naquele dia unidos. Bem, meus queridos, minhas queridas, encerramos mais uma aula, e na próxima aula nós iremos estudar sobre a abertura dos selos. Que o eterno Deus continue te abençoando ricamente, você e toda a tua família. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.